Neste vídeo, nós vamos tratar da situação especial das licitações que são realizadas quando o governo obtém empréstimo de organismo internacional. Há uma regra específica na lei de licitações e temos jurisprudência também sobre esse assunto. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e este vídeo visa orientá-lo bem na aplicação de recursos públicos, mesmo quando eles provêm do exterior. Preparei para isso, com o auxílio da nossa equipe, um vídeo onde nós mostramos alguns slides especificamente sobre esse tema. Vamos agora iniciar tratando especificamente do parágrafo 5º do artigo 42 da Lei 8666. É um dispositivo que pode ser lido isoladamente do caput do dispositivo, que tem compreensão própria. Vamos então à leitura. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos, os certames financiados com recursos de organismos internacionais serão regidos por procedimentos próprios das entidades financiadoras. Essa previsão está descrita na Lei 8666 de 1993, artigo 42. Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas na respectiva licitação as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação e que também não conflite com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato. Despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior. O que nós estamos vendo nesse dispositivo é que há duas situações particulares. A primeira, quando o recurso é recebido em função de doação, e o segundo, de financiamento. Existe aqui uma discussão muito intensa a quem pertence esse dinheiro. Efetivamente, existem organismos internacionais que podem doar ao governo brasileiro. Nessa situação, ao impor regras específicas para a licitação, a norma exige apenas o atendimento do princípio do julgamento objetivo. Na lei de licitações, o alicerce principal é o princípio da isonomia. Aqui, julgamento objetivo. Quer dizer o seguinte na prática: se o edital estabelecer que deverá ser utilizado determinado insumo que não é utilizado no Brasil, ele terá também um julgamento objetivo. Porque quando o dinheiro vem para o nosso país para ser aplicado, ele vem com as regras do contrato, que não precisam mais prestigiar o princípio da isonomia. Esse é o grande conflito que há. Mas também existem esse dispositivo, parte deles que é aplicada a financiamentos de organismos internacionais. Isso significa que nós, brasileiros, vamos utilizar recursos do nosso país para pagar esse financiamento. E é nesse ponto em que nós temos que pensar duas vezes antes de assinar um contrato. Nós precisamos captar recursos do exterior, mas não podemos captar recursos do exterior que, na verdade, só vão beneficiar aqueles que nos emprestam o dinheiro. Seria o caso, por exemplo, de uma obra de grande envergadura, de infraestrutura. Imagine que chega uma empresa do exterior e diz: nós financiamos para você aqui a construção do metrô ou de uma via rápida, mas exigimos que você compre do nosso fabricante. Ora, nós vamos utilizar dinheiro brasileiro para pagar esses recursos. Em que medida isso é válido? Ou seja, vamos trazer tecnologia para o território nacional? Vamos empregar mão de obra brasileira? Esses aspectos devem vigorar e deve ser pensamento no momento da assinatura do contrato. Nós não podemos obter o dinheiro e na hora da aplicação dizer o seguinte: nós não vamos respeitar esse contrato que assinamos. Aqui no Brasil, nós vigoramos com o princípio da isonomia e não do julgamento objetivo. Portanto, nós vamos selecionar uma empresa brasileira. Não faz sentido. Quem assina um contrato
deve honrar esse compromisso. É o princípio da segurança jurídica, que deve permear toda a atuação do poder público. Vamos agora a um outro slide onde preparamos uma noção de jurisprudência para você do Superior Tribunal de Justiça em mais um voto brilhante do ministro Noronha. O objetivo da aplicação da norma é que a contratação traga efetivo benefício para o país, caracterizado pela transferência de recursos das entidades estrangeiras, por meio de doação ou não para empreendimentos no território nacional. Vimos, portanto, que não é só doação, também cabe financiamento. Sobre o tema, assim decidiu o STJ. Em se tratando de concorrência pública internacional com recursos provenientes de agência estrangeira, a legislação pátria admite a inserção de exigências diversas daquelas previstas na Lei Geral de Licitações. Dessa forma, não constitui ilegalidade, nem fere o princípio da isonomia entre os concorrentes, a necessidade de comprovação de requisitos de capacitação técnica e financeira, estabelecidos por instituição internacional, como condição para aprovação do financiamento. Inteligência do artigo 42, parágrafo 5º da Lei 8666 de 1993. E na sequência segue o dispositivo da fonte. É necessário ainda que a adoção das regras próprias do organismo internacional seja a condição para a outorga do benefício. Esse é o entendimento consagrado na jurisprudência do TCU. Em se tratando de recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, a aplicação de normas licitatórias externas somente é possível quando o organismo externo impuser tal prática como condição para a obtenção do financiamento ou doação. Ou seja, é necessário que no instrumento conste como uma condição do financiamento ou da doação o atendimento a algumas regras específicas. Se não constar isso, aquele que empresta o dinheiro estrangeiro para fins de financiamento ou faz uma doação estará sujeito, portanto, à aplicação das regras nacionais. Importante, portanto, é que exista uma cláusula ressalvando isso. Senão, não vale o contrato. Não vale a exigência de aplicação de normas estrangeiras. Perdão, não vale. Vai valer, então, a norma nacional. Se houver uma cláusula exigindo a aplicação das regras estrangeiras ou a aplicação do manual de convergência nacional, poderão ser aplicadas as normas estrangeiras. Continuando a leitura, mais um pedacinho para você. Há autores, porém, que defendem que a aplicação do parágrafo 5º do artigo 42 da Lei 8666 de 1993 está condicionada à existência de dois pressupostos: a celebração de contrato com recursos oriundos do estrangeiro e a demonstração de que a entidade estrangeira condiciona a transferência de recursos à observância no Brasil das regras licitatórias distintas da disciplina constante da legislação pátria. Eu vou interromper aqui a leitura do dispositivo para sinalizar a você o entendimento dos autores nos seguintes dois requisitos. O primeiro, tem que estar no contrato que cede o dinheiro à exigência da aplicação e à exigência da aplicação da norma estrangeira. Senão, afastar a 8666 não tem validade. Vamos continuar a leitura. Repisa-se também que o TCU já decidiu que para a realização de obras custeadas com recursos de organismo financeiro internacional poderão ser efetuadas exigências de qualificação econômico-financeira e de qualificação técnicas mais rigorosas que as contidas na Lei 8666 de 1993, conforme orientado no Acórdão 324 de 2012, plenário. O TCU reitera que essas exigências não podem ser conflitantes ao princípio do julgamento objetivo e devem ser compatíveis com a dimensão e complexidade do objeto a ser executado. Portanto, nós temos aqui um cenário que define com clareza que o princípio do julgamento objetivo é o que predomina no na aceitação de normas internacionais. Continue acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais e contribua para a divulgação de produtos
como o resumo do Diário Oficial da União, que nossa equipe faz para você, resumindo o Diário Oficial em 3 minutos todos os dias.